Sozinho, Exato. yeah. Quando os outros não fazem, eu faço. E quando eu faço, não me dou o ego de dizer que eu fiz. Yeah. Porque Fiz e pronto. Exatamente, porque isso gera desconforto aos outros. Mas como é que tens lidado com isso? Depois eu conto como é que eu tenho lidado, vamos indo ouvir, Enel. Como é que tu tens lidado com para que o stress e toda essa dinâmica não te leve a ter comportamentos de risco ao ponto de prejudicar o teu bem-estar, a tua saúde, o teu físico, o teu mental principalmente. Como é que tu lidas com isso? Aceitar. Ok. Eu aceito. O meu patrão, se tiver a gritar comigo, eu tenho que aceitar porque que ele está a gritar comigo. Ok. É porque alguma coisa não foi feita conforme deveria ser. Agora, se eu começar a fazer as coisas certas, já não vou permitir que ele grite comigo. Ok. Exato, porque nós todos temos um objetivo. O objetivo é realmente lidar com aquilo que foi exigido. Então, quando tu não cumpres, tu tens que saber que tu vais levar. Yeah. Exato. As consequências dos nossos E atos. se tu não aceitas isso, é um problema. Tu crias uma situação de estresse. E... Bom dia, meus amores. Bom dia quem nos ouve pela Rádio Morena Comercial. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde a quem nos vê pelo YouTube. Esse é o vosso queridinho da semana, o vosso programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes, aquela que é a vossa guia de saúde mental, aquela que traz tudo sobre o universo da psicologia, dos transtornos mentais, do cuidado da saúde mental e da prevenção sobre a mesma. Sejam todos bem-vindos a esta 1 hora de programa que nós vamos trazer aqui conversa boa, música boa, uma dinâmica com um convidado muito mais do que especial. Então não saia da nossa sintonia. Rádio Morena Comercial 97.5 FM e pelo YouTube, aqueles que nos assistem pelo canal Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Bem, vocês sabem que todo o programa é produzido por alguém, tem sempre por detrás das câmaras uma equipe muito grande que trabalha conosco, que é a Chombela Psique e a empresa do Boss Zinda. Aqueles que são os melhores profissionais em termos de design, de imagem, de cuidados, de posters, de imagem, de qualidade. Vocês veem toda vez a doutora Ana aqui, os meus posters no Facebook, no Instagram. Tudo isso é a empresa do Boss Zinda que tem cuidado e que tem feito por detrás. Então, você que precisa também de cuidar da sua empresa, da imagem da sua empresa, você tem os melhores a nível da Angola que podem fazer esse trabalho para si. Então, não esqueça. Combinado? Aos nossos anunciantes, nós estamos à vossa espera. Já estamos aí com algumas coisinhas no forno a virem, mas ainda há espaço para você que quer anunciar, que quer deixar a sua empresa aqui e trabalhar conosco. Esse é o lugar perfeito para você publicar, para você trazer a tua empresa, o teu produto nesse lugar para poder anunciar e deixar aqui aquilo que é a sua marca conosco, tá bem? Nos melhores da Angola. Bem, vocês já me conhecem, já sabem que eu sou a vossa psicóloga, conforme dizem agora, né? A nossa queridinha, a vossa guia. Mas hoje eu não estou sozinha, como sempre eu tenho um convidado. E eu vou-vos contar algo sobre esse meu convidado. E por que ele é uma pessoa tão mais do que especial na minha vida? Ele é meu best. Aqueles amigos, meus amigos, é essa pessoa. Ele é meu best porque tem sido uma pessoa, é lógico, muito querida. E quando a gente, às vezes, tem a oportunidade, e isso eu falo a todos vocês, falem nos vossos amigos, naquelas pessoas que vos são queridas, nas vossas famílias, o quanto eles são especiais para vocês e o quanto eles são importantes para a vossa vida. E o meu convidado é uma dessas pessoas. Ele ajudou-me, é um dos, mais um dos que ajudou a Chombela Psique a existir, a ser formada. Todos os conselhos a nível de empresa, quase que quem me dá ele. E graças a Deus tem sido alguém que Deus colocou na minha vida e tem sido uma grande bênção. Ele que é angolano,
Hoje veio sim, um angolano. Não vou dizer a idade dele, mas ele está com uma idade excelente. É casado, pai de 5 filhos, 4 meninas lindas e um rapaz que é todo mimoso. Um profissional em higiene e segurança no trabalho. É estudante também, continua a engrandecer o seu saber, é estudante universitário e também é formador profissional em diversas áreas técnicas e funcionais. Ele que é um funcionário de uma grande empresa que eu não vou aqui revelar. Ele que é Irineu, que o nome dele é um pouco difícil, Irineu Lelasvas, ai meu Deus, depois ele vai corrigir, Candeia Pedro. Seja muito bem-vindo, meu convidado. Ok, obrigado, doutora Ana. Diga só de novo o teu nome do meio, que eu lutei, mas não consegui. Vai lá. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes desse grande programa. Encosta só mais um desse grande programa. E que hoje cá estou. Na verdade, este nome é russo. Okay. É um nome que foi atribuído pelo meu progenitor. É Lelisvan, é Irineu Lelisvan Candeia Pedro. Meus amores, nem vocês iam conseguir falar, porque o nome é mesmo complicadíssimo. Eu esqueci-me. Além de todas essas características ou essas funções do meu convidado, ele também é ex-praticante de basquete. Irineu, por que não ficaste basquetebolista e foste para outra área? Pronto, é uma história, né? O basquete, na altura, quando nós jogávamos para aqui, era um basquete que não nos oferecia grandes condições contratuais ou mesmo salariais. E face às realidades da natureza de constituição de família, tu tens que ter sustento. Então tivemos que optar por opções profissionais para ganhar dinheiro e deixar o basquete só no gosto. Nossa. E é o que a gente hoje faz por amor à camisola. Olha, já somos dois. Eu amo basquete. A Tchombela apoia uma equipa nova, que sabes qual é? Neucat. Os meus amores, e que é uma equipa nova que surge aí com grande garra nos nossos campeonatos, e nós, Tchombela Psique, também abraçamos essas causas, porque sabemos que desporto é saúde e é importantíssimo para todos nós e para o nosso crescimento. Irina, hoje nós vamos falar sobre comportamento de risco. Eu tenho sempre um textozinho que eu trago para ler antes da gente entrar na nossa dinâmica, que é para os nossos ouvintes e aquelas pessoas que nos acompanham pelo YouTube estarem assim mais abalizadas de exatamente o que é que a gente vai dizer. Bem, meus amores, podemos entender comportamento de risco como atos, atitudes e ações que podem configurar uma potencial situação que podem provocar danos ao indivíduo ou individual e que podem colocar em risco a integridade física e social de cada pessoa. Essa é mais ou menos uma definição de comportamentos de riscos. Nós vamos falar durante o programa todo quais são esses comportamentos, quais são as causas, que tipo de comportamentos de risco existem e tantas outras questões que eu e o meu convidado, como alguém que trabalha diretamente na área de segurança, saúde e segurança no trabalho, vamos falar de várias questões relacionadas a essa. Mas eu tenho aqui uma questão que nenhum convidado meu passa, não tem como, sendo meu amigo, não sendo meu amigo, se bem que não confirmaste aos nossos ouvintes se és mesmo meu amigo ou não. Okay. Mas tem uma questão que nenhum dos meus convidados passa. Por que a escolha dessa área de trabalho? Como é que tu vais parar na higiene e segurança no trabalho? É uma história também, porque a vida é feita de história, né? É sobre isso. Exato. Como profissional, a empresa que eu primeiramente fui contratado para trabalhar como motorista. Ok. Motorista. Isso aos quantos anos? Isto aos meus 18 anos, porque eu comecei a trabalhar tão cedo por causa de uma mãe que se esforçou muito em nos manter com essa capacidade de ser um homem
profissional e não pensar muito naquelas questões que a juventude leva hoje em pensar que o emprego é emprego mais muito dinheiro. Não, a minha mãe nos ensinou que primeiramente ter uma profissão é digno. E eu, quando fui para trabalhar para essa empresa, eu tive uma oportunidade de um estrangeiro, né? Um senhor peruano que tenho muito em consideração, passo o nome aqui, Rómulo Aníbal del Carpio, cidadão peruano. Ele deu uma oportunidade de perceber que, para além de ser motorista, eu poderia fazer mais coisas. Muito mais. E ele ofereceu-me essa oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade e eu hoje faço disso aquilo que todos os dias um profissional gostaria de fazer, desempenhar mais a sua função. Por que nós olhamos para a nossa sociedade e não vemos jovens com essa mentalidade? Os jovens pensam sempre no primeiro, principalmente na oportunidade do primeiro emprego. Já querem começar com grandes salários, trabalhar em grandes empresas, né? Porque quando se ouve em oportunidade de emprego, as pessoas querem logo ou ir para o Estado, para ser funcionário público, ou ir para grandes empresas. Por que não temos essa mentalidade que há alguns anos atrás tu tiveste? Isso também depende muito de ação comportamental no quesito de que o que é o primeiro emprego? Okay. O que é o primeiro emprego? O primeiro emprego não é biscate, não é business. O primeiro emprego é estar associado a uma organização cuja responsabilidade dessa organização te oferece oportunidades futuras. E daí tu vais perceber que o mais dinheiro ou menos dinheiro vem através daquilo que são os seus comportamentos. Porque quando nós estamos dentro de uma organização, nós somos incutidos a atender às necessidades do trabalho que a gente presta. E se a gente não vende bem esse trabalho, tu não és bem remunerado. É preciso tu venderes, porque o nosso trabalho, quando nós estamos contratados a prestar serviços a uma organização ou qualquer entidade que seja, nós devemos ter em primeira consciência que nós estamos a vender aquilo que a gente faz. E se a gente não vende bem aquilo que a gente faz, a gente não é bem remunerado. A falta de responsabilidade e do próprio amor ao trabalho. Eu sinto muitas das vezes, e eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, e eu sinto que as pessoas vêm só por causa do salário. Quer dizer, não tem uma palavra que os brasileiros usam muito, ou uma frase que é: não veste a camisola da empresa. É fácil a necessidade, né? Porque hoje as pessoas acham que quando estão a trabalhar vão já resolver o mundo. Não, eu tenho dito muitas das vezes que o mundo tem forma. E se você não sabe se adaptar com a realidade de facto do mundo ter forma, tu ficas tabaluado, tu ficas fora daquilo que é a necessidade da própria resolução do seu problema. Concordo plenamente. Exato. O que é que um profissional de higiene, saúde e segurança no trabalho faz, propriamente? Passando aqui, é dizer que é o polícia dos profissionais, mas não é isso, É mais do que isso, é aquela pessoa que está para dar o suporte técnico ao profissional que exerce a sua função. Porque dentro da organização, para além das multifunções que tem, as pessoas têm que ser lembradas cada dia que passa o porquê que fazem aquilo. O porquê que estão ali. Porque estes profissionais, quando saem de suas casas, eles deixam uma família. E da mesma forma que eles deixam as suas famílias, são da mesma forma que eles têm que encontrar as suas famílias. Então, sendo um profissional de higiene e segurança no trabalho, e que isto é mesmo só função, né? É o tema da função que nós exercemos. Mas nós depois ali temos as categorias. Exato. É dar o suporte principal ao profissional para não estar em risco quando está a exercer a sua atividade. Olha, para os nossos ouvintes e as pessoas que estão a nos ver no YouTube, podes dar assim ou um exemplo concreto ou como é que tu atuas, alguma coisa mais concreta para as pessoas perceberem exatamente qual é o teu trabalho ou qual é a tua função? Exato. No atuar, nós atuamos documentalmente e por ação
de conscientização. Ok. Nós apelamos às pessoas, não somos aqueles que andam atrás para bater os outros, não. Nós, através de mecanismos documentais, nós implementamos o comportamento seguro nas pessoas para que elas efetuem os seus trabalhos sem cometerem algum incidente ou um acidente no local de trabalho. É como se vocês, o maior objetivo é mesmo a prevenção de acidentes, acho que é mais ou menos disso, de comportamentos, olha, entramos no nosso tema, de comportamentos de risco durante o trabalho, acho que é mais ou menos isso, né? Exato, porque o profissional tem que se lembrar que todos os dias o que ele faz cria-lhe transtorno. E se ele não tiver isso em consciência, é um profissional que vai ser caduco mesmo. Tem empresas específicas para terem esse profissional ou todas as empresas deviam ter? Todas as empresas são obrigadas, através de um decreto presidencial, Ok. o cumprimento das medidas de proteção ambientais, o mecanismo principal de funcionamento, cuidar das pessoas. Ok. Tanto a nível físico, psicológico. Mental, tudo que tem a ver com a integridade física da pessoa cujo representa um tipo de trabalho dentro da organização, tem que ter esse cuidado. As empresas são obrigadas a cuidar dos seus profissionais. E por que ainda não temos a maioria das empresas angolanas a prestarem mais atenção nesse quesito? Eu tive aqui a semana passada o Dr. Gabriel, que é psicólogo das organizações, e nós falamos um pouco também sobre isso. Por que as empresas ainda não dão o devido valor ao cuidado do ser humano? As empresas querem ganhar dinheiro e esquecem que quem faz o dinheiro é um homem que está por trás. Por que Angola, essa mentalidade ainda está muito para trás? O que é que falta em nós? É assim, eu não vou falar das outras organizações como se estivesse lá presente, né? Vou falar daquilo que é exigido por lei. Ok. Existem os decretos. Afasta-se um pouco. Existem os decretos. O Estado publicou esses documentos e é só pegar naquilo e traduzir. É tão lógico que, ao tempo que nós estamos aqui desde 92, após guerra e situações de paz, algumas organizações nacionais, por força daquilo que é a orientação do próprio decreto, que também, vamos ser sinceros, não é barato fazer segurança. Fazer segurança dentro de uma organização não é barato. Ok. As empresas multinacionais já focam-se nisso por causa dos padrões. São empresas que cumprem as normas e elas, quanto mais reduzirem custo, melhores para elas. Sim. Então, agora vamos lá ver uma empresa que pouco investimento tem, De médio, de pequeno porte. exatamente, e ter que se meter a fazer esse tipo rigoroso de segurança que não é fácil. Ok. Os associados têm que estar ligados a uma rede de clínicas, e você sabe que as clínicas não são baratas. Os nossos hospitais têm ajudado, sim, porque as pessoas, quando sofrem qualquer situação, correm para lá, mas também olhamos que há aquela dificuldade na própria saúde, né? A escassez, sim. Exatamente. Então, as empresas lutam com isso. Há muito trabalho a ser feito. Exato. Porque podíamos diminuir muitos acidentes de trabalho, muitas situações, se a prevenção, conforme tu fazes, fosse bem feita. Me diz uma coisa, quais são os fatores de risco que existem, assim a nível global? Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e até mecânicos de acidente, que estão todos... Meu Deus, falaste tão rápido que eu acho que os nossos ouvintes não entenderam. Exato. São físicos, biológicos... São considerados como riscos ambientais, okay. Físicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos de acidentes. Esses são os fatores primordiais. São aqueles que estão todos os dias próximo dos associados ou dos profissionais que exercem qualquer função de risco. Ok. E eles precisam ter um comportamento, que é aquilo que nós estamos a falar, comportamento seguro, sobre esses mesmos fatores de risco, porque eles causam doenças, levam até a morte, se nós não tivermos o sentido de prevenção individual ou comportamental. Ok. Nesses comportamentos, uma das coisas que nos chama a atenção aqui, que nós queremos falar mais, é os comportamentos de risco, não é? Os seus
quais são os principais fatores, mas na área comportamental, não é? Porque, conforme acabaste de dizer, existem vários, mas nós queremos focar mais na parte do comportamento. O que é que o funcionário faz? O que é que nós fizemos? Eu acho que aqui até podemos generalizar, né? O que é que nós, em geral, pessoas, seres humanos, fizemos a nível de comportamento que afeta não só o nosso físico, mas como o nosso psicológico. O que é que temos feito de errado? A nossa luta diária é a mudança do mindset. É difícil formatar pessoas. Esse nome até está na moda agora. Exato, porque cada um tem o seu comportamento em função do meio ambiente que está inserido. E é uma das coisas que tu tentaste saber há bem pouco tempo, mas depois fugiste, quando falavas do primeiro emprego. Há uma situação que nós todos os dias lutamos. Por que as pessoas, quando precisam de trabalhar, têm um comportamento e quando já têm o trabalho, têm outro comportamento? Comportamento diferente. Exato. Então, quando precisam trabalhar, são todos eles diferentes, meigos, doces, ovos que não podem cair e partir. Mas quando já têm trabalho, eles nem sequer querem saber disso. Simplesmente imprimem um comportamento fora do normal e achando que não é responsabilidade deles. E higiene de segurança no trabalho não é feita pela equipa de higiene de segurança no trabalho, não. É feito pelo profissional, porque o profissional é que tem que ter a sua prevenção. Sim. Então, esses comportamentos pautados no não uso das medidas de proteção individuais, as EPIs, o não uso das medidas de proteção coletivas, como EPCs. Sabes que a gente nem sabe o que tu estás a falar, então sim, traduz. EPIs é equipamentos de proteção individual. Okay. Aquilo que vai minimizar, minimizar o acidente ou o impacto sobre aquilo que ele sofre. EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que é uma gama de dispositivos instalados dentro de uma organização para a própria proteção do ambiente de trabalho onde esse profissional está inserido. Exemplos, os extintores. Extintores não, vamos buscar. Já fui para aí. Exato, vamos buscar como sinalizações no pavimento, escadotes, andaimes, arneses de segurança, outros mecanismos que ajudam à proteção, como cones, barricadas, isso tudo que faz com que o profissional esteja num ambiente seguro. As pessoas não olham para isso como o fator principal. Olham isso como mais um desafio. E quando você olha isso como mais um desafio, então tu tens um problema da mente. Não, nós temos um problema seríssimo. Exato. E isso eu sinto que isso é a nível geral. Nós temos um aviso na porta. E isso acontece em muitos estabelecimentos. E que, por exemplo, ou bate a porta antes de entrar, ou empurre, e mesmo assim a pessoa vai fazer sempre o inverso do que está escrito. Isso acontece muito. É algo que às vezes eu fico impactada, tipo, é só empurra a porta, mas a pessoa está a bater a porta. O nosso cérebro ajuda. As pessoas não querem trabalhar isso, né? Porque as pessoas acham que... Preguiça mental, será? Não é preguiça mental. Eu acho que é um... Como é que eu poderia dizer? Não se dá um trabalho, né? Porque eles acham que quem pôs aquela informação ali é uma pessoa que não deveria pôr aquilo aí, que nem lhes interessa e nem querem saber por que aquilo está aí. Mas é o importante, porque é através dessa informação escrita que vai te ajudar a ter um comportamento. Por quê? Porque se tu bates na porta de uma forma errada, tu vais tirar a atenção de quem está dentro daquela sala a fazer qualquer coisa que seja. Então, tu o que é que vais fazer? Vais criar um outro ambiente para aquela pessoa que está ali, que deveria estar a exercer o seu trabalho de uma forma mais tranquila e ficar preocupada com aquela forma que se bate na porta. E quando você encontra uma informação, empurra a porta, tu tens que empurrar a porta delicadamente para não criar transtorno. Nessa questão que eu ainda te fiz, tem alguns destaques que
a nossa juventude ultimamente tem sido uma problemática muito grande, que esses fatores de risco envolvem muito o álcool, o tabagismo, o uso de drogas, os vícios. Agora também uma grande fervor de jogos que está a tornar pessoas viciadas em jogos a terem... Todos estes comportamentos a gente sabe que são comportamentos de riscos. O que é que isso afeta em termos psicológicos, físicos, no próprio trabalho em si? Qual é a dinâmica que depois estes comportamentos de risco acabam causando nessas pessoas? Trazem um excesso de problemas para as pessoas, porque você não fica focado com aquilo que são os objetivos. Hoje a nossa juventude quer viver o mediatismo, quer ter tudo sem fazer qualquer esforço que seja. Então eles vão procurar entrar para esses comportamentos fáceis, né? Que quanto mais tu ganhas dinheiro por um jogo e não estar a fazer esforço mental, de desenvolvimento das suas capacidades funcionais, melhor. Sabem que está pautado por qualquer decreto que não se pode entrar para uma organização no estado de embriaguez. E as pessoas bebem. As pessoas bebem e aparecem nos trabalhos ou nos serviços dessa forma. É errado. Ninguém diz que não se pode fumar. Tu podes fumar, mas tu tens que saber aonde tu deves fumar e por que é que tu fumas. Agora, há pessoas que associam os ambientes do local de trabalho, né, para fazer essas coisas que não é permitido por lei. Sim. Então, práticas ilícitas. Exatamente. E isto vai criar quê? Vai criar um problema dentro da organização que depois você vai achar que a organização não olha para ti. Quando você que trouxe esse mau comportamento dentro da organização. E é uma luta constante que se faz diariamente com os profissionais, é separar os seus vícios e os hábitos, ou que são chamados culturas dentro da organização, que são as culturas organizacionais. As empresas são padronizadas, as empresas têm uma cultura, elas são como se fossem as famílias. Há famílias que até o filho pode estar a beber e fumar, mas dentro de casa ninguém sabe que ele faz isso. Então as empresas precisam disso, porque é aí onde nós vemos o comportamento padronizado do nosso profissional. E as pessoas não trocam esse ambiente, trazem os maus comportamentos de fora para dentro da organização, estragam completamente aquilo que está padronizado. E essas culturas também as empresas lutam, fazem com que os profissionais, através de formações, conscientização, ambientes de trabalho seguros, para que os nossos profissionais ou os jovens agora, né, inseridos profissionalmente, não fujam ou não fogem daquilo que são os padrões da organização. Ok. Nós vamos ouvir música, já voltamos, porque essa conversa está muito... Hoje eu estou a aprender muito mais do que a compartilhar com vocês, porque é uma área totalmente diferente da minha. Se bem que lidar com pessoas e com o ser humano não é fácil, eu sei. E vai ficar aqui uma questão para depois da nossa música a gente responder, que esses aspectos normalmente estão ligados à personalidade, a valores, a crenças, atitudes e motivações. A gente vai falar mais sobre isso, vamos desenvolver mais porque que mesmo as pessoas sabendo que são comportamentos de risco, que podem colocar em risco a sua própria vida, o seu emprego, a sua família, mesmo assim elas insistem e continuam a ter esses mesmos comportamentos. Já, depois da música. Acabamos de ouvir a música de Whitney Houston. Ela foi escrita por R. Kelly. O título da música é Eu Olho Você. Eu Olho Para Você. Em inglês é I Look to You. Essa música, a Whitney, meu Deus, hoje é Britney do nada. Lançou, foi um dos seus últimos sucessos. E vocês sabem como é que, infelizmente, foi a causa da sua morte por overdose. E por isso trouxe essa música para nós hoje. Como é que uma mulher de tanto sucesso, com um talento
talento extraordinário, uma voz fantástica. E essa música fala sobre Deus, sobre a espiritualidade dela, como ela precisava de estar nos braços dele. E isso é uma chamada de atenção para todos nós. Comportamento de riscos. Infelizmente a Britney se deixou muitas das vezes levar por esses comportamentos e que acabaram ceifando a sua própria vida e depois a vida da sua própria filha. Então vamos lembrar que todas as coisas que a gente faz aqui, todos os nossos comportamentos, eles têm consequências. E é sobre isso que a gente está a conversar aqui com o nosso convidado, com o Irineu Pedro. Estamos a falar sobre comportamentos de risco. O nosso recado de hoje mesmo vai ser diretamente para aquelas pessoas que estão a nos ouvir e que precisam ou têm alguém que está nesta condição. Hoje, esse programa você manda para essa pessoa. Não falei no início, mas deixa eu falar agora. Não esqueçam, meus amores, esse programa precisa de ir para o máximo de pessoas possíveis. E você é que tem que fazer esse papel. Se você gosta de nos ouvir, de assistir esse programa, você tem que deixar o seu like. O like é assim, aquele gostinho para cima. Tem que deixar uma mensagenzinha. Você não pode ver o programa sem deixar essas coisinhas, não, você não nos ajuda a crescer. Então, se você quer que a gente continue a trazer bons temas, bom programa, trazer essa dinâmica todas as quartas-feiras aqui na Rádio Morena Comercial, você tem que nos ajudar a crescer. Manda esse vídeo e maratona todos os nossos vídeos. Nós temos vários vídeos no nosso canal. Então, assim que você acabar de ver esse, veja o outro, vê o outro e deixa o like, deixa a mensagem, subscreva e manda para o máximo de pessoas possíveis. Assim você vai nos ajudar a crescer e a levar este podcast e esse programa para o máximo de pessoas possíveis que precisam de ouvir e estar atenta a certos comportamentos de riscos que têm tido. Nós, antes de ouvirmos a nossa música, tínhamos deixado aqui uma questão no ar, não é? Uma afirmação no ar sobre os aspectos da personalidade que muitas das vezes são tidos em conta, valores, crenças, atitudes e motivações que levam essas pessoas a terem esses comportamentos de risco. O que é que a gente pode falar um pouco sobre isso? Eu queria principalmente falar sobre a personalidade. Como é que uma personalidade de alguém afeta nas atitudes e naquilo que a pessoa vai fazer posteriormente? Exato, doutora. Afeta por causa do comportamento individual. As pessoas têm um ego e muitas das vezes inseridos na sociedade e que se afirmam que eu faço, eu sou aquilo, não ajuda em nada, porque nós precisamos ter uma sociedade as pessoas que estão inseridas nela devem se pautar em função daquilo que cada um de nós apresenta ao longo do seu desenvolvimento como ser humano. Sim. Então, a personalidade varia muito em função do comportamento. E quando você tem mau comportamento, tu não agregas nada nesta sociedade. E principalmente dentro daquilo que é o processo de organização, só prejudica aquilo que são os comportamentos. Ouvimos muito a frase do eu sou assim, eu cresci assim, ou muitas vezes o meu pai já era assim, o meu pai já tinha esse comportamento, a minha família toda, os homens da minha família já fazem isso há muitos anos e por isso eu vou fazer. E às vezes vemos que é uma pessoa que o pai morreu por hipertensão crônica, por ataque cardíaco, por insuficiência renal e mesmo assim acha que deve continuar com as mesmas atitudes. O sou eu é uma coisa que muita gente leva como uma frase bonita, mas na verdade peço, caros ouvintes, a começar a entender que o sou eu tem que ser padronizado. Você quando diz que eu sou e já fui assim e que eu faço assim porque eu acho que é assim, tu tens que ter limites com isso, porque não agrega nada. Vou dar um exemplo. Para todos os comportamentos de risco e os problemas que têm acontecido dentro das empresas, como acidentes de trabalho, é porque as pessoas têm na cabeça que eu já faço isso há muitos anos e nunca me aconteceu nada. Ok. Exato. E quando tu pensas assim, é quando acontece o maior problema. Então, para a sociedade, o seu eu não serve. Mas vale a pena você esperar que as pessoas dizem que você é, do que você se intitular que é, porque você não dá exemplo em nada.
Tu não apresentas, tu não agregas valor a ninguém dizendo que sou eu. É o quem? Você me conhece? Exatamente, você me conhece. Se você me conhece, as pessoas não precisam te conhecer na tua forma de ser, mas precisam conhecer pelo comportamento seguro, pelo comportamento ético e moral, para que a sociedade lhe espelhe aquilo que é a sua imagem. Agora, não é você se intitular. Aí vem a nossa próxima questão, que já foi metade respondida por ti agora, que é as causas. O que é que leva as pessoas a terem esses comportamentos? Uma delas falaste agora, que é o já faço há muito tempo, então nunca me aconteceu nada, vou continuar. Quais são as outras causas que levam as pessoas a ter esses comportamentos, mesmo sabendo que são comportamentos de risco? Repetimos, nós estamos a falar de comportamentos de riscos, que as pessoas sabem mesmo que esse comportamento que ela está a ter pode influenciar e pode até causar a sua própria morte. Sim. Quais são? Tem outra palavra, é malandrice. As pessoas são malandras. As pessoas se pautam nisso para que quando ele dizer eu sou e tu ficas com medo. Okay. Tu não podes ter medo de um ser igual, né? Nós somos seres iguais porque diz assim a Bíblia, né? Somos diferentes, por sermos sexos diferentes, né? Como homem e mulher. E depois vai também a questão de ser adulto, ser menor e por aí fora. Então, as pessoas querem estar sempre à frente dos outros, e que não é bom, porque quando nós pensamos que estamos à frente dos outros, todos que estão atrás de nós não nos servem. Não. É preciso. Na temática de higiene e segurança no trabalho, nós também temos um ponto que chama-se um passo em frente e um passo atrás. Okay. Quando tu vais para frente, tu estás convicto de que o que tu vais fazer em frente tem consciência. Quando tu recua, é porque a tua consciência te disse que não está certo, tens que parar e pensar para fazer. É isso que nós devemos ter com os comportamentos. Se a gente nunca pensa nessas duas vertentes, nós temos até chamados comportamento de risco, porque tudo que a gente vai fazer não vai agregar nada e só vai trazer transtorno para as pessoas. Exato. Como é que podemos evitar esses transtornos? O que é que a gente faz que é para ensinar aqueles que estão a nos ouvir, e quem está a ouvir provavelmente a imaginar que tem um primo, que tem um colega de trabalho teimoso? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a não terem comportamentos de risco? Treinar, que é aquilo que se chama formação, né? Okay. Hoje o mundo está tão desenvolvido que já há muitos vídeos rolados pelo YouTube ou outras plataformas digitais. Tem esse podcast que ensina. São como é que é? Cast, né? Podcast, exatamente. E que ensinam muita coisa. E hoje o Brasil se desenvolveu e tem essa capacidade de ensinar qualquer tipo de formação via online. Verdade. Nós devemos aprender todos os dias. De qualquer coisa que seja, vai mudar o nosso comportamento. E hoje as pessoas não querem, as pessoas só querem aprender o que lhes dá dinheiro. Que são as famosas habilidades comportamentais. As pessoas não querem ou não acham necessário. Qual é o balanço que a gente pode fazer da nossa sociedade assim, em termos geral? Porque algumas sabem, mas não querem fazer. Ana, o que acontece é o seguinte: todos nós temos skill. Todos nós temos skill para qualquer coisa que seja. Agora precisa pegar a tua mente e treiná-la. Dizer assim: eu vou pegar nisso e vou me desenvolver. E quando começares a desenvolver, tu vais apresentar um comportamento que as pessoas vão dizer assim: o Irineu era assim, como é que ela agora é assim? Não é porque fui procurar fazer coisas que eu tinha que mudar para a sociedade. Não, foi simplesmente treinar. Eu aprendi a coisa de 7 dias atrás, que 15 minutos a ler um livro desenvolve uma capacidade daqui a 7 anos tu tens 100 milhões de livros lidos. Só 15 minutos. Nem precisa muito. Não precisa muito. E quem lê 100 livros, que habilidade e capacidade comportamental terá? Eu confesso que tem épocas que eu fico sem ler. E que quando eu fico sem ler, eu fico meia
não é preguiçosa mental, mas tipo atrasada a pensar rápido. E sempre que eu volto a ler, eu dou conta que a minha mente, ela começa a processar palavras, pensamentos, ideias até de novas coisas e de novas oportunidades para eu fazer alguma coisa quando eu estou a ler. E qualquer tipo de livro, ele traz-me logo isso. Sim, ajuda, mudas o comportamento, espelha-te uma outra visão e muda o comportamento. É habilidade, skill. Estamos a aprender hoje, muito. Quais são esses exemplos de habilidades que a gente pode ensinar aqui? Há um ponto que tem aqui, né? Há um ponto que tem aqui. Diz que comportamentos fisiológicos, demográficos, ambientais e genéticos, né? Há pessoas que têm realmente dificuldade. Okay. Há pessoas que têm dificuldade e isso nós sabemos que não são pessoas fáceis de poderem mudar o seu comportamento, porque defendem muito o eu. Okay. Eles têm o ego do eu, ser mais forte do que eles. Mas se eles começarem a entender que precisa-se ter uma forma de estar, de apresentação diante da sociedade para que mude alguma coisa, então as pessoas têm que começar a ir buscar técnicas como estarem. Formações, treinamentos específicos, capacitação e até mesmo conscientização para mudarem a sua forma de defender o seu eu. Eu acrescento aí também, por exemplo, a gestão do tempo. Saber limitar exatamente o que fazer, porque tem muita gente que me diz: Ana, não tenho tempo para ler, não tenho tempo, por exemplo, para ter uma qualidade de brincar e de estar com os meus filhos, porque trabalho muito, porque não tenho tempo de ligar para a namorada, de ter um tempo de conversa, de diálogo. Desculpa, pessoal, isso tudo é história. Tenho um amigo ontem que conversava comigo que ele dizia: nós quando queremos, nós temos tempo para tudo. Exato. Exatamente tudo. Porque essa gestão foi algum tempo padronizada. Mas nós temos os recursos mais próximos de nós. Na mão. Exatamente. Tu tens um smartphone que pode fazer gerir esse tempo. Se tu não consegues ler fisicamente um livro, tu tens um book read dentro de um smartphone que pode te ajudar a desenvolver essa capacidade. Esses 15 minutos. Exatamente. Pode ser menos, mas alguma coisa que seja interessante. Algo que lhe agrega valor para a mudança. Agora, quem fala: não tive tempo, é complicado. Tudo truque. Fechado. Essa pequena pausa foi tempo de você piscar o olho e a gente tá de volta. Nós estávamos a falar sobre habilidades comportamentais. O nosso convidado citou algumas, eu estava também a dar aqui o meu contributo. Falamos sobre a gestão do tempo e agora eu falo sobre o pensamento crítico, que falaste um bocadinho quando falavas sobre o eu, que as pessoas têm muito eu e precisam de começar a diminuir esse eu. No pensamento crítico, nessa autocrítica que cada um de nós pode fazer, é uma habilidade para a gente parar de ter esses comportamentos. Sim, deve usar duas coisas: a inteligência emocional e a empatia. Se as pessoas não usam a inteligência emocional para ditar que tipo de comportamento nós devemos dar ou doar às pessoas sobre a nossa própria personalidade, nós não vamos ter empatia. É sobre isso. Exato, nós não vamos ter empatia, porque muita gente confunde o ter empatia. Exato, confunde muito isso, não é por ações grandiosas que você tenha empatia, não. Empático, é por pequenos gestos, é por aquilo que deixa e agrega valor na sociedade e que muda a temática de alguém em função daquilo que ele pensava mal de si. Eu tenho os textos que eu escrevo às vezes e eu publico, e há tempos atrás eu escrevi
Não, minto, esse foi um vídeo que tem aqui no YouTube. Vocês podem procurar aqui no nosso canal, que eu falava sobre o legado. Qual é o legado que nós queremos deixar quando a gente morrer? Porque todos nós vamos morrer. Nós temos muito medo de falar de morte, mas todos nós, mais cedo ou mais tarde, a gente vai embora. E eu falava muito sobre isso. O que é que você vai deixar como legado? E vem muito sobre isso, né? Sobre essa empatia da gente, quando fizer qualquer coisa, temos sempre que olhar que a nossa história é fruto do momento. Aquele momento, aquela situação, aquilo que tu estás a viver, isso que nós estamos a viver agora, esse momento que a gente escolheu estar aqui, é o legado que a gente vai deixar. Olha, um dia eu tive um programa, um dia eu fui a um programa, parei a minha agenda de trabalho para falar sobre comportamento de risco. Nem que a gente tiver a influenciar, nem que fosse uma pessoa. Pela rádio, pelo YouTube, a gente está a fazer o nosso papel para deixar a diferença. Isso também, acredito que no meu pensamento, é ter empatia, da gente ter uma responsabilidade de não deixar esse conhecimento todo sobre inteligência emocional. Eu adoro quando falam essa parte, porque é algo que eu trabalho todos os dias em mim. Eu digo sempre assim, a minha família, as pessoas estão à volta, eu não sou perfeita. E ninguém é. Mas se a coisa que eu procuro todos os dias é trabalhar a minha inteligência emocional para dar sempre o meu melhor aos outros. Exato, né? Porque, Ana, é assim. Quem na verdade nós somos? Seres humanos, errantes. Exatamente, né? Mas é preciso ter um comportamento que vai definir quem nós somos na verdade. Yeah. Exato. Existem frases significativas que ajudam muito na mudança de comportamento. Yeah. E a nossa forma de estar e de se apresentar na sociedade também é um dos motivos que faça com que os outros aprendam e ganhem alguma coisa em troca de valores. Tá a perceber? Agora, juventudes que não ouvem, não cumprem, nem sequer querem saber que o tempo está a passar, porque ontem nós éramos crianças, hoje somos pessoas que já estamos quase a chegar na segunda idade. E a chegar na segunda idade, começam a ouvir os porquês. Yeah. Mas tu não fizeste nada para mudar. Yeah. É complicado. Ai, meu Deus, é tanta coisa que a gente tem que falar. A gestão do estresse, Irineu, nos fala um bocadinho, porque principalmente em ambiente de trabalho é algo que tem dominado muito a nossa área. As pessoas estão completamente estressadas, as pessoas estão enraivadas. As pessoas já saem de casa nervosas. Por que nós estamos assim? Ajuda-nos a entender. Estresse é algo que se luta todos os dias, porque as pessoas não querem mudar de comportamento. E voltamos. Exato. As pessoas só ficam estressadas porque não querem mudar de comportamento. Porque as organizações, por exemplo, e eu mesmo a sociedade, elas já são padronizadas em função de você saber que há certos ambientes ou locais que tu tens que deixar aquilo que foi indicado para fazer. E o que é que tu tens que fazer? Tu, para não ficar estressado, é se essa pessoa não faz da forma que tu acha que deveria ser, é você esperar e dar o seu contributo. Faz a tua parte. Faz a tua parte. É o teu exemplo. As pessoas não. As pessoas entram em estresse porque, na verdade, querem a todo momento estar a fazer o que não é certo. Ou então pensar que os outros estão sem a mesma conexão, ou mesmo... Eu tinha esse mau hábito, tipo, eu pensava que as pessoas... Não é que tenham que ter o meu padrão, mas se eu fiz, você também tem que saber fazer. Eles podem fazer até, mas quando tu tiveres que mostrar de como é feito. É feito, Eu não posso me estressar. A única coisa que eu faço é que quando eu estou dentro da organização a prestar o meu trabalho, é a organização. E eu tenho que saber que tudo que eu faço é pela organização. Sim. Os meus assuntos pessoais ou familiares são resolvidos depois da minha hora de término laboral. E quando sai do trabalho, os assuntos de trabalho ficam no laboral para não afetar a família, que não tem nada a ver. Eu não tenho que juntar esses ambientes. Eu tenho 3 ambientes. Tenho o meu ambiente de trabalho, tenho o ambiente familiar, tenho o ambiente dos amigos. E se eu não conseguir fazer gestão de tempo desses 3 momentos, eu vou entrar em um estresse. Colapso, Exatamente, vou entrar em um estresse. Então eu tenho que evitar. Só que
Há pessoas que levam os problemas dentro da organização, não sabem gerir esse tempo e geram essas consequências. E que é muito grave. É muito grave. A mulher paga porque o patrão gritou, porque o colega não fez o trabalho. O colega paga porque a mulher em casa está estressada porque falta gás e falta tomate. Quer dizer, São os problemas todos sociais. Né? ele mistura isso tudo, põe num saco e depois põe nas costas e não sabe dividir. Como é que a gente ajuda essas pessoas que nesse exato momento estão a passar por situações como essa? Como é que a gente deixa as pessoas assim mais cool que nem nós? Tem que saber. Mais tranquilo que nem... Não, o Irineu é muito calmo, vocês não têm noção. Não, eu também não sou. Isso Não, mas também com relação a mim, és muito mais Sim, calmo. Não és muito estressado. Não sou. Igual a mim? Não, Irineu? eu sou daqueles que quando os outros não fazem, eu faço. Não, isso sim, isso Exato, também estou igualzinho. exato. Yeah. Quando os outros não fazem, eu faço. E quando eu faço, eu não me dou o ego de dizer que eu fiz. Yeah. Porque Fiz e pronto. Exatamente, porque isso gera desconforto aos outros. Mas como é que tens lidado com isso? Depois eu conto como é que eu tenho lidado, vamos indo ao Irineu. Como é que tu tens lidado com para que o stress e toda essa dinâmica não te leve a ter comportamentos de risco ao ponto de prejudicar o teu bem-estar, a tua saúde, o teu físico, o teu mental principalmente. Como é que tu lidas com isso? Aceitar. Ok. Eu aceito. O meu patrão, se tiver a gritar comigo, eu tenho que aceitar porque que ele está a gritar comigo. Ok. É porque alguma coisa não foi feita conforme deveria ser. Agora, se eu começar a fazer as coisas certas, já não vou permitir que ele grite comigo. Ok. Exato, porque nós todos temos um objetivo. O objetivo é realmente lidar com aquilo que foi exigido. Então, quando tu não cumpres, tu tens que saber que tu vais levar. Yeah. Exato. As consequências dos nossos E atos. se tu não aceitas isso, é um problema. Tu crias uma situação de estresse. E fazer o trabalho repetitivamente, não gosto de fazer o meu trabalho 2 vezes. É das piores coisas que eu tenho. Eu não consigo fazer 2 vezes a mesma coisa. Ok. É preferível fazer devagar, mas para fazer bem. Começo a me pôr a uma linha de que eu sou menos do que eu às vezes penso que sou. E aí luto muito com a minha equipa de trabalho. Eu digo, olha assim, fazer uma coisa 2 vezes começa a nos padronizar a um nível que nós não estamos, mas vamos ter que aceitar estar ali porque estamos mesmo a repetir. E isso gera consequência. Os movimentos repetitivos geram situações ergonômicas para as pessoas. Ok. Exato, e essas situações ergonômicas vão gerar doenças. E essas doenças só têm 2 princípios: serem permanentes ou temporárias. E acabam sempre com a capacidade de funcionabilidade ou de funcional do próprio profissional quando ele sofre essas situações. Bem, eu, para terminar mesmo bem rápido, porque o nosso tempo foi... Eu tenho aprendido a trabalhar mais o meu emocional, principalmente a minha inteligência emocional, a minha capacidade de ser mais empática. Perceber que as pessoas à minha volta não estão no mesmo ritmo que eu, perceber que muitas das vezes e algo que eu não é que eu descobri recentemente, mas tem sido algo muito vital, ainda postei isso ontem no meu stories, que é sobre nós damos aquilo que temos. É a forma de doar, né? Então eu se quero que a minha volta tenha só amor, então eu só vou dar amor, eu vou trabalhar comigo mesmo. E isso, meus amores, nós vamos ir para aquela questão que eu falo sempre aqui. O perdoar, o aceitar as suas próprias falhas, o aceitar o erro dos outros, o perdoar os outros e a nós mesmos é uma das coisas que ajuda muito e que é fundamental para o crescimento emocional e a nossa inteligência emocional. Então, os comportamentos de riscos que muitas das vezes a gente acaba tendo é fruto também da falta de perdão e da falta de consciência que a gente tem para mudar as nossas próprias atitudes e para não fazer mais errado. Irineu, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Já deixamos aqui o nosso conselho e elas podem agarrar isso, mas quero que dás assim um remate final daquilo que são as considerações que achas que podemos deixar aqui para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Ok, aceitar mais.
dizer que tu podes ser a razão dessa mudança de comportamento. Tudo que tiver a nível de algo que seja errado, tu procuras fazer da forma mais certa, vai ajudar muito nesses comportamentos. E para mesmo fechar, dizer assim, começa a amar-se a si mesmo para que as pessoas olhem para si de forma a devolverem esse amor. E isso ajuda muito. Ajuda muito. Que lindo. Epa, eu acho que eu nem devia trazer mais frases do dia, né? Porque já houve aqui uma do nosso convidado. Irineu, muito obrigada. Olha, eu tratei o nosso convidado constantemente como Irineu, porque ele é mesmo uma besta. Então, vocês não fiquem assustados. Por isso é que nós nos chamamos mesmo de Irineu e Ana. Muito obrigada, meu amor. Obrigado a eu por estar aqui. Obrigado. Por disponibilizar o teu tempo, por acreditar em mim sempre, nos meus desafios, nas minhas loucuras. Sim, mas o acreditar em si não é agora no programa. Acreditar em si foi quando me procuraste para tratar dos papéis. Isso mesmo, é que eu falei no início. Ele acreditou quando eu era 29. Olha, e tu nem sabes anos. o que aconteceu. Agora, coisa de 3 semanas no shopping Avenida, em Luanda. Não. Alguém a vender-me seguros de saúde e falou-me da Tchombela Psique. Temos a Tchombela Psique, não sei o que, a falar, a desenvolver esse senhor. Meu Deus. Com todo respeito. Desta podem falar, porque eu até sei a origem de como isso começou. É sério, Sério? lindo. Falarem disso. E eu disse, pá, eu conheço, isto é fruto do minha mão, do meu desenvolvimento, e tudo, e está aqui. E todos os dias, se estiver lá, eu também sou grato. Amém, Exato, amém. Estou grato. Não, é assim, eu já disse no início e eu vou repetir outra vez, esse homem é mesmo muito especial para mim, para a Tchombela, não só no início, mas como no processo todo, porque sempre que eu tenho qualquer dúvida de documentos, de qualquer coisa, eu ligo para ele e ele tem sido um suporte muito grande, meu amor. Obrigada mesmo, daqui a tua mão. Obrigada mesmo. Ô, esposa, não faz ciúme, é mesmo seu amigo. Meus amores, muito obrigada pela vossa participação, muito obrigada pela vossa audiência, por vocês estarem conosco. Não esqueçam de deixar o vosso like, não esqueçam de deixar a vossa mensagem, de dizerem exatamente o que é que vocês querem ouvir, quais são os temas que vocês querem que eu traga. A nossa convidada da próxima semana, esquece, carga bruta, carga máxima, vai ser mulher. Voltamos a ter mulheres, já disseram que eu só trazia mulheres, agora estou a trazer homens e vai ser outra mulher. Obrigada a todas as pessoas que trabalharam para o programa, a empresa do Boss Zinda, ao Xavier, designer. Obrigada, Xavier, por estar aqui conosco. A Rádio Morena Comercial por acreditar em nós e acreditar nesse projeto. Vocês sabem que esse programa é realizado pela Tchombela Psique e pela Rádio Morena Comercial. Tchombela Psique, que é a empresa de saúde mental. Você que ouviu toda essa conversa, não está conseguindo lidar com estresse, não está conseguindo manter a sua mente sã, o seu corpo saudável, a Tchombela Psique tem a solução para si e para a sua família. Temos várias terapias, temos vários profissionais que trabalham conosco na área de saúde mental. Então, a Tchombela Psique tem todas as ferramentas para lhe ajudar a lidar consigo e com algum problema familiar. Terapias da fala, terapias ocupacionais, psicólogos, psicoterapeutas. Nós temos todos esses profissionais disponíveis para lhe ajudar. Então, se precisar, já sabe, tem aqui os nossos contactos que pode ligar e marcar já a sua consulta. Viram que até em Luanda estão a fazer referência, né? Viram? Bem, a nossa frase do dia é: princípios e valores não só desenvolvem comportamentos saudáveis, como produzem segurança e paz na vida daqueles que os praticam, independentemente da opinião das outras pessoas. Eu sou Ana Fernandes e não se esqueça do nosso combinado. Ser feliz.